Vibe Mundial FM. Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia na próxima hora aqui na Vibe Mundial. E hoje esse programa tá mais do que especial. Tô recebendo aqui ele que está de volta à nossa casa, Carlos Florencio, bem-vindo! Obrigado, né? O filho pródigo sempre volta, Sempre né? volta, não tem como. E o prodígio também, né? Ai, esse bate-papo vai ser tão rico, porque o Carlos Florencio faz a gente pensar, repensar e amadurecer também, né, Carlos? É porque nós estamos aqui para evoluir, né? Eu acho que não existe evolução se você não passa por um processo constante de transcender as bases das suas referências que você forma a cada momento na sua vida. Então eu acredito que não existe uma verdade permanente. Nós vamos assumindo várias verdades ao longo da nossa vida. Sim. O importante é que cada uma delas seja melhor do que a anterior. De preferência. Né? Porque assim a gente realmente está evoluindo para o bem, né? Já que estamos aqui na Vibe Mundial, a nossa vibe aqui é sempre do bem. A Né? da bondade, né? Então. A gente falou tanto nos bastidores sobre bem e mal, né? Vamos ver como é que Aliás, gente... foi um tema do meu programa hoje, foi a origem do mal, né? Porque desde criança, sabe, eu vejo as pessoas falando sobre esse mal, eu ia na religião, né? Olha o mal, tudo é mal na igreja, o mal daqui, mal dali, né? E aí eu disse assim, ué, mas por que a gente é vítima de uma coisa que a gente nem sabe como é que ela funciona, como é que ela existe, né? E aí eu adentrei nesse processo, né? A partir daí resolvi ser terapeuta para ajudar as pessoas a livrarem-se desse mal, né? Porque afinal de contas um terapeuta ele cura, e cura o quê? O que está mal, né? E é por aí. Né? Carlos Florencio, que está aqui com a gente toda quinta-feira, 12:30. Isso. Toda quinta-feira, às 12h30, programa Alta Conexão. Para se conectar no alto. Carlos Florencio, ele é mentor do potencial humano, é terapeuta, filósofo. Pelos temas a gente já vê o quanto vem aí desta filosofia. Sim. Escritor e palestrante, especialista na área do inconsciente e referência em mecanismo de autossabotagem. Onde todo mal existe. É escritor, autor da teoria e do movimento presentes neste livro maravilhoso que ele me trouxe aqui. Tudo certo para quem está vendo pelo vídeo. Tudo certo. Uma proposta que liberta o amor e integra a humanidade. Primeiro livro, Carlos? Primeiro livro. Primeiro livro de Carlos Florencio. Um livro profundo. Eu acho que eu não consigo fazer coisas rasas, né? É verdade, isso é verdade. Ele é profundo, ele traz temas importantes que você debate mesmo no seu dia a dia, na tua carreira. Quantos anos de carreira você já tem? São 30 anos, né? Já são bastante. Né? Né? Tem uma bagagem aí para passar para as 30 anos, mais de 30 mil atendimentos individuais. Quantas Já pessoas impactei impactadas? mais de 1 milhão, sei lá, não sei quantas. Já perdi a conta porque eu tenho mais de 300 vídeos no meu canal do YouTube. Né? Exatamente, porque não são só os pacientes ou os seus clientes de mentoria, são ouvintes, são espectadores, Exatamente. Eu acho são que leitores. chega um momento na sua vida que você não precisa quantificar em números o resultado, mas sim quantificar em benefícios daquilo que você manifesta na relação do seu eu com o seu mundo. E eu acho que eu considero que atingi já esse objetivo. Porque tudo que eu faço é para impactar de forma benéfica o próximo e ajudar ele a transcender desses conflitos, dessas coisas que infelizmente as pessoas acabam se conectando, muitas vezes inconsciente, porque ninguém vai se conectar com o mal porque quer, as pessoas se conectam com o mal porque elas não sabem, elas vão sempre sendo movidas pelo conhecimento que elas possuem. Né? Então eu digo que o universo nos colocou aqui, né, e nos deu um mental para sentir, uma mente para pensar, mas esqueceu de dar um manual de como nós funcionamos. Né? Então eu dediquei a minha vida a ensinar você a saber utilizar essas ferramentas todas, toda a sua estrutura, todo o seu corpo, toda, né,
como é que isso tudo funciona, né? Como você cria a sua realidade, como você é responsável pela sua realidade e como também você pode transformar isso tudo em algo benéfico para a sua vida, que favoreça a ordem, o equilíbrio e, como consequência, a sua própria existência. Porque o bem é isso. O bem, ele favorece sempre tudo que existe, né? E o mal seria aquilo que desfavorece o que existe, né? Eu acredito que o mal, ele não existe, no fundo. Por quê? Porque o mal rege o que não existe. É para pensar. Porque todo mal que nós sentimos é porque nós esperávamos que ele ia ser uma realidade. Aí, como aquela realidade acabou não se manifestando, aquilo acabou gerando o mal. Por exemplo, eu esperava que aquela pessoa ia ser carinhosa e de repente aquela pessoa foi agressiva comigo, eu fiquei mal. Eu queria o bem e veio o mal. Veio mal. Mas uma coisa que eu E às vezes percebi... não veio o mal, hein? Não é o mal, é para você perceber também as coisas, né? Mas uma das coisas que eu descobri com relação ao mal, que eu quero compartilhar com você, que eu acho que é super interessante, né, é que o mal, quando faz mal, ele faz pensando no bem que esse mal vai proporcionar para ele. Então, se o mal faz o mal pensando no bem, então, no mínimo, esse mal é hipócrita, porque ele está querendo o bem. Então, por que ele já não faz o bem? Pense. Por que ele não faz o bem? E quem disse que aquilo também seria bom para nós? Então, você percebe, Sim. quando uma pessoa faz mal para uma outra pessoa, ela não faz pensando em fazer mal, ela pensa num bem para ela, que automaticamente, claro, pode prejudicar o outro, mas ela está pensando no seu bem. Se ela está pensando no seu bem, o impulso saiu do bem. Porque todo o impulso se origina do bem. Então, o mal não tem impulso. Por isso que eu digo que o mal não existe. O mal não tem vida. Não, porque ele não tem direito a existir. Porque o mal não tem direito a existir, porque tudo que existe é originário do bem. Né? Então, quando eu fiz o meu TCC, né, da Faculdade de Filosofia, foi Transcendendo Nietzsche, né, e Santo Agostinho sobre o bem e o mal, onde eu falo justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de não existir esse mal, que isso é só apenas algo que você define como tal. Né? Você define de acordo com o seu conhecimento, isso aqui não saiu conforme eu quis, isso está mal. Mas é só uma perspectiva. Né? Então, existe muito mal que é muito bom. Né? Como existe muito bem que é muito mal. E todos nós temos o conhecimento do bem e do mal dentro de nós. Por quê? Porque nós somos uma força que gera resultado e, como consequência, esse resultado pode favorecer aquilo que nós somos, como não, como também favorecer ao próximo, como também não favorecer ao próximo. Então, o que seria o mal? O mal é toda manifestação que afeta a ordem e o equilíbrio, que, como consequência, pode danificar a vida e prejudicar a existência, a permanência daquilo. Ok? Então, isso seria esse mal. Ou seja, o mal, ele quer que aquilo deixe de existir, porque ele rege o que não existe, porque ele rege a ilusão. É bem profundo, porque quando a gente pensa, por exemplo, na violência, a violência é o mal. É o Mas mal a sendo pessoa que fez a violência, ela fez pensando no seu bem. pensando nela. Para ela, naquele momento, estava tudo certo. Era a única forma que ela Para tinha. ela estava certo. É uma dualidade, né, que a gente tem que começar a definir melhor na nossa mente essas questões. Né? É como a verdade e a inverdade. Nem vou falar da mentira, não é? A mentira é a validação de uma falsa verdade que acreditamos existir. Ou seja, não existe. Ou seja, o mal não existe, Não existe. a mentira não existe. Existe. Na verdade, tudo isso, quando tem essa dualidade, eu estou validando o outro lado. Mas não existe essa dualidade oposta em conflito. Essa dualidade oposta em conflito, quem criou foi o ser humano. É nossa. Porque no universo, o universo ele é dual. Existe o yin e o yang, masculino e feminino. Né? Existe o bem e o mal. Mas eles não estão em conflitos. Quem cria o conflito é quando você valida uma coisa em detrimento de uma outra coisa. E é isso que você traz no teu livro, né? É isso que eu trago no meu livro Tudo Certo, porque eu acredito que não existe o errado, porque não existe o errado, porque não existe ato, consequência, ação, reação, vai gerar um resultado e o resultado está sempre certo.
Eu até uso um exemplo. Se você fez um café e o café ficou azedo e fraco, ele está certo. Ai, mas eu queria um café forte e doce. Eu queria. Mas você não colocou, você colocou muita água, você não colocou açúcar. Portanto, está certo ele ter ficado azedo e fraco. Entende? Então, por vezes as pessoas, elas colocam uma energia, uma manifestação, elas colocam um conhecimento que vai gerar um resultado que está certo, mas elas queriam que fosse um resultado diferente. Entendi. E elas não percebem que no fundo o resultado está certo. Entendi. O meu arroz deu errado. Não, meu arroz não deu errado. Ele deu, Não, certo, ele deu certo da forma como eu fiz. Ele queimou porque você foi negligente, achou que ele ia Entendi. ficar eternamente ali sem queimar. Entendi. Isso são Tem tempo. dogmas nossos, crenças que nós trazemos e a gente acaba... A gente tem uma necessidade de culpar algo. É porque no momento que você culpa aquilo, você se transforma numa vítima. E no Aham. momento que você é vítima, você está à mercê daquela energia. Então aquela energia, ela passa a ser a que está te prejudicando para que você possa se sentir vítima. Então toda pessoa que gosta do vitimismo, ela vai procurar um culpado. Né? Então tem três coisas no nosso interior que nós temos que observar, que é o réu, a vítima e o juiz. As pessoas estão o tempo todo tentando fazer alguém de réu, e no momento que ela faz o outro de réu, ela se faz de vítima. Ou ela se faz de vítima e faz o outro de réu. Né? E elas estão o tempo todo julgando como um juiz e condenando alguma coisa, valorizando uma coisa em detrimento de uma outra coisa. Então quando a gente transcende essa questão de réu, vítima e juiz, né, a pessoa começa a entrar na aceitação das manifestações e o respeito por toda a multiplicidade que faz parte da nossa existência, né, onde cada um pode ser o que quiser, e a gente percebe então que o amor o que é? É uma coisa só, aceitar. Muito difícil quando você utiliza das suas referências, que eu falo no meu livro, que nós temos 3 referências. Referência de natureza, porque eu estou num corpo que pertence à natureza, e eu tenho meu lado instintivo e animal, né, que quer prevalecer a minha vida e a minha existência, onde eu vou lutar para defender a minha vida e a minha existência, esse é o meu lado animal. Então, é daí que vai vir a violência, quando eu vou me sentir ameaçado, porque eu vou querer defender o meu território, porque eu vou querer sobreviver. Então é daí que nasce, porque nasce desse chakra de base, nasce dessa energia de Marte, nasce desse lado guerreiro que nós temos de defender aquilo que nós somos, né, porque a nossa própria vida. Temos uma outra referência, que é a nossa referência de processo, que é o acúmulo de tudo aquilo que eu vivi, vai criar uma referência que vai me dar um conhecimento e que vai servir de base para eu sempre utilizar para uma próxima experiência. Mas muitas vezes ele carrega não só o conhecimento das coisas que são benéficas, como também das coisas que são maléficas. Então é justamente na referência de processo que vão estar aí os padrões que vão criar os mecanismos de autossabotagem, é onde estão os conflitos, as situações mal resolvidas, não concluídas, que a pessoa terminou, mas ela não finalizou e ela não absorveu o conhecimento para que ela possa expandir e evoluir. E isso interfere em ela conseguir se conectar com a terceira referência, que é o que eu ensino no meu livro, e eu ensino em todo o meu trabalho de espiritualidade, de mentoria, de desenvolvimento potencial humano, que é a conexão com a sua referência de essência, onde lá todos nós somos perfeitos, somos amorosos, somos livres, somos espontâneos, né? E infelizmente isso vai nos sendo roubado e tirado ao longo da vida por conta do monte de crenças, paradigmas e tabus que a sociedade impõe como sendo o certo. E se você não encaixar nesse certo, você vai ser expulso, você não vai fazer parte, você vai ser discriminado, vai sofrer com a intolerância, né? Você vai ser ridicularizado, você vai ser forçado a se sentir mal por aquilo que você é. E isso é o mal. Toda vez que eu faço o outro se sentir mal com a sua existência, eu sou um agente do mal. E na nossa sociedade, quando ela valida apenas aquilo que ela consegue encaixotar como sendo certo e tudo aquilo que está fora disso é errado e ela exclui, então a nossa sociedade não é uma sociedade tolerante. A nossa sociedade não é uma sociedade amorosa. Ela nem sabe o que é isso. Porque a capacidade de amar está condicionada à crença de certos valores que rejeitam o que está fora. Então, se ela está só limitada àquilo, e ela rejeita o que está fora, então ela não sabe amar, porque ela não sabe amar toda a existência, sobre todas as formas, sobre todas as manifestações.
E isso é espiritualidade. Sim. Entende? E, infelizmente as pessoas elas não conseguem perceber isso, né? E aí é por isso que aí elas chegam para mim, ah, eu estou sofrendo no meu relacionamento amoroso. Você assim, desculpa, você não está sofrendo de nenhum problema no seu relacionamento amoroso, porque o amor ele é solução, amor não é problema. Não existe um problema no seu relacionamento amoroso, existe um problema na sua personalidade que não sabe amar a outra pessoa e não sabe aceitar ela, você gostaria que ela fosse diferente. Ou você está fazendo de conta que você é uma coisa que você não é para tentar agradá-la, para ver se ela fica com você eternamente, amém? Como se ela tivesse essa obrigação de ficar com você eternamente, amém? Não, ela vai e volta. O único ser que nasce e morre conosco e que vai estar sempre com nós mesmos, somos nós mesmos. Os outros, eles vão vir e vão ir. Então o amor é isso, esse balançar de apego e desapego constante. E que nós temos que saber lidar com isso. Agora, querer agarrar tudo, segurar tudo, aquela mãe que não liberta os filhos, aquela pessoa que não liberta aquele homem ou aquela mulher que resolveu sair, e aí depois tem aí o feminicídio, tem uma série de coisas que as pessoas acabam não aceitando, as violências, porque ela quer que aquela pessoa fique com ela forçadamente. Ela não entende que se a pessoa não quer ficar com ela não quer ficar com ela, como eu posso forçar uma pessoa a ficar comigo se ela não quer estar comigo? Então, isso é uma doença psicológica, isso não é amor. Mas que as pessoas acham que isso é amor. Ah, aquela pessoa matou por amor. Não, ela não matou por amor, porque amor não mata, amor preserva a vida. Então, existem muitos conceitos e muitas crenças que as pessoas, infelizmente, passam a considerar como verdade, que é uma verdade relativa, passam a considerar como certo, mas que não correspondem, não estão de acordo com aquilo que valida a vida. Elas estão de acordo com aquilo que valida a destruição, a morte, né? Problemas e conflitos e tudo mais. Então, quando eu falo que não existe o errado, é porque realmente não existe esse errado. Existe uma energia que foi desperta e manifestada que está de acordo com o teu objetivo e, como consequência, ela vai gerar o resultado que vai estar de acordo com o teu objetivo. E se não gerou, é porque o conhecimento que você colocou não é o conhecimento para atingir aquele determinado resultado, mas sim para aquele resultado que ele gerou e que está certo. Então, ok, não chegou naquilo que eu quero. Aí a gente entra na fórmula do tudo certo. O que estava mais ou menos ou faltando? É isso, você tem que ir à procura do conhecimento. Porque se você não for à procura do conhecimento, você não tem como alterar o resultado. O que é que um cientista faz? Ele não gera fórmula, ele gera fórmula a partir de experimentos, ele vai experimentar. A vida é feita de experiências, experiências é experimentar. Nós somos químicos, nós estamos o tempo todo experimentando coisas. E agora eu vou experimentar ser um pouco mais flexível, agora eu vou experimentar me posicionar de uma outra forma, agora eu vou experimentar para ver se vai dar certo. A vontade de querer dar certo significa que você já definiu que você é errado, e se você definiu que você é errado, você já definiu que você é culpado, você já invalidou você. O medo de ser rejeitado no ser humano é muito grande. Por quê? Porque desde criança ele aprende que ele só vai ser aprovado se ele for igual aos outros. Sim. E se ele não for, ele vai ser reprovado. Ele está fora da sociedade. Se ele não tirar uma boa nota, ele não vai ser aprovado. Se ele não passar no teste, ele não vai ser aprovado. E se ele não for aprovado, meu Deus, aquela pessoa não presta, aquela pessoa não serve. A sociedade vai excluir. Então significa que isso, no mínimo, é falta de compreensão e de amor ao próximo. Né? De entender que aquela pessoa, ela está ali no processo dela. E que, por vezes, ninguém vai escolher uma resposta que está errada. Eu lembro quando eu estava na escola que vinha assim o resultado da professora e aí eu via os meus erros, né? Aí eu olhava os meus erros e disse assim, nossa, errei aqui, nossa, errei aqui. Nossa, mas eu tinha certeza que era essa a resposta. Pois é. Era a sua certeza. Era a minha certeza, mas não era a certeza do conhecimento que estava ali. Entende? Que eu estava sendo testado para saber se eu tinha o conhecimento real. A professora não estava contra mim. Ela só estava me colocando teste para eu provar para ela que eu tinha entendido o que ela tinha transmitido. E aí eu ia ser aprovado, por quê? Porque eu tenho conhecimento para eu poder passar por uma nova fase. Aí eu aprendi isso desde criança, que a vida está fazendo isso com a gente o tempo todo. E está tudo certo. E que está tudo certo. E que eu precisei errar ali para eu poder perceber que aquele comportamento e aquela atitude, ele não condiz com aquela situação.
E que eu tenho que, então, modificar esse meu padrão. Que talvez eu não tenha que anular o meu eu para eu estar bem com uma pessoa, como muitas pessoas fazem e elas deixam de existir, e elas não sabem que a partir desse momento elas estão condenando elas mesmas a se separar do próprio universo, porque no momento que eu deixo de ser eu mesmo e eu passo a ser uma coisa, eu deixo de ser um ser e eu passo a ser uma coisa. Você não veio aqui para ser uma coisa, você veio aqui para ser um ser. E se você não percebe que você tem que ser um ser, para que você firme, eu sou, eu, meu indivíduo, ser, existo, né? E a partir daí eu vou expandir aquilo que eu sou na vida, que é do Mestre Saint Germain, que eu trabalho muito com a energia dos Mestres Ascensos, né? Mas de uma forma prática, né? Não é dogmática. Ou seja, então é isso. Então eu tenho que ser para eu poder atrair. Porque se eu não sou, como é que eu vou atrair? Aí a gente não está falando só do físico. É o físico, é o energético, é o espiritual, é um conjunto. Eu sou um ser pleno. Nós somos uma multiplicidade de muitas coisas. Né? Para você ter uma ideia, se você olhar o nosso plano físico, né, todo o nosso corpo é um grande cérebro. Né? Que ele vai agir de acordo com os teus impulsos que você vai criando. Além do corpo, só o corpo físico já tem o sistema linfático, tem o sistema, sistema nervoso, tem vascular. Né? Então, são vários sistemas dentro do mesmo sistema que estão tudo funcionando de forma sincronizada. E além disso temos o nosso sistema energético, os chakras. E isso tudo está posicionado e alinhado em sintonia com todo o sistema solar. E é aí que está o nosso lado quântico, né? O nosso lado multidimensional e maravilhoso. Por isso eu acho que nós somos um ser tão sublimemente maravilhoso, que no momento que a pessoa consegue perceber o quão ela é maravilhosa, não é? Eu acho que nesse momento é quando a pessoa percebe o amor. Sim. Perfeito. E é isso mesmo. Eu até me emociono. Foi, porque nós somos seres maravilhosos. Como você disse, nascemos para amar e para transmitir essa amorosidade ao próximo. As coisas que a gente faz, quando eu leio o teu livro, eu estou com amor. Quando eu estou aqui trabalhando, eu estou com amor. E eu aprendi uma coisa, que esse amor não é o Walt Disney. Não. Não é encontrar uma princesa, um príncipe. Não é encontrar uma pessoa que me ame. Eu não quero encontrar ninguém que me ame. Eu desisti disso já há muitos anos. Porque eu não quero encontrar. Porque quando eu quero, é porque eu não sou. Porque quando eu sou, eu não quero. Porque querer é o ego, que é deficiente. Ele ainda não é, ele quer ser. Entende? Então, quando eu quero que alguém me ame, é porque eu não me amo. Porque se eu me amar, eu não vou precisar que ninguém queira me amar. Eu já me aprovei, porque eu me amo. Então, quando o outro me aprovar, quando o outro me amar, isso vai ser uma expansão daquilo que eu já sou, e não daquilo que eu quero ser. Não está na busca. Porque senão eu vou dar poder no outro sobre mim. No momento que eu quero que alguém me ame, mas eu não me amo, eu vou fazer o quê? Eu vou sugar essa energia do amor da outra pessoa. E se eu sugo esse amor do outro e eu não despertei esse amor a partir de mim, eu sou um obsessor vivo. Eu sou um ser que suga a energia do outro. Então tem muitas pessoas que casam, por quê? Porque elas querem resolver a sua solidão, a sua carência. Né? Mas elas querem resolver lacunas e coisas que elas não têm plenas dentro dela mesma e que ela está utilizando o outro para suprir ela mesma. Você não pode usar o outro para suprir você mesmo, porque as coisas elas não vêm de fora para dentro, elas vêm de dentro para fora. Não vai resolver nada. Resolve ilusoriamente, que é o grande mal, né? Que vai ser aquilo que a ilusão, né? O diabinho de você, né? Como você quiser colocar o nome, né? E até você chegar um dia que a vida vai te tirar aquilo, porque a vida vai te tirar, e no momento que ela te tirar, aí, né? Porque é assim, você vai lá, você resolveu a tua solidão porque você encontrou uma pessoa, aquela pessoa quando sair da sua vida, você voltou para a sua solidão. Aí você evoluiu o quê? Nada.
Tô conversando com Carlos Florencio. Que conversa profunda! Até nos emocionamos. Não é? Por isso o Porque, nome olha, do gente, programa. eu quero dizer assim, porque assim, falar de amor pra mim é tão maravilhoso, porque eu gosto muito disso e eu sinto isso como uma força que está dentro de nós, não é uma coisa que está nas conquistas. Ah, eu quero conquistar aquele carro, eu quero... Isso tudo é necessidade de autoafirmação. Né? Existe uma diferença entre julgamento comparativo e julgamento pelo sentido. Né? Então, quando nós julgamos pelo sentido daquilo que eu quero na vida, qual é o sentido que eu quero? Qual é a razão de eu estar aqui? Qual é o sentido? Qual é o propósito? Né? Então, quando a pessoa... Toda ação que você for fazer, se você fizer essas três perguntas, qual é a razão? Qual é o sentido? E qual é o propósito? Depois que você obtiver essas três respostas, faça o movimento. Porque você vai ver que muitas coisas você faz. É porque eu quero resolver não sei o quê. Então você está só na razão, na mente que calcula como é que eu vou resolver esse meu problema. Eu estou solitário. Qual é na minha razão? Então eu vou resolver isso arranjando uma pessoa para resolver isso. Mas qual é o sentido de você utilizar dessa pessoa para você resolver a tua solidão? Não tem sentido. Não, eu não aprendi nada. E não tem propósito nenhum. Que propósito você tem aí? Nós vamos para o intervalo comercial. Eu estou conversando com Carlos Florencio. Já corre, pega papel e caneta, ou então já liga o celular aí, que no próximo bloco eu vou passar todos os contatos. E tudo certo. E tudo certo. O livro, tudo certo. Tá aqui, eu já estou encantada com esse livro. Você acha aí no e-commerce, Sim. Não é? Amazon, E pode também pedir direto para mim o autógrafo e mando com... Editora PH Vida, gente. Chiquérrimo esse Carlos Florencio. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta que tem mais bate-papo bom aqui. Exato. Estamos de volta hoje, esse bate-papo super gostoso com Carlos Florencio. Faz tempo que a gente estava combinando de trazê-lo aqui, desde o lançamento do livro, tudo certo. Exatamente. Que foi na pré-pandemia. Foi, eu terminei essa obra e lancei no final de novembro de 2019, porque já sentia uma vibração de muita discórdia, coisas de racismo, coisas sabe, discriminação, intolerância. Aí eu disse assim, espera aí, deixa eu ir na raiz de onde nasce isso. E aí eu resolvi ir na raiz disso, isso já há 15 anos atrás, e aí comecei a construir a minha teoria do tudo certo, que virou uma vertente, né, desse movimento do tudo certo, para unificar realmente as pessoas, trazendo essa visão desse amor a partir dessa experiência de viver a vida como um processo de tudo certo e parar com esse conflito do certo e do errado, né? Porque toda vez que você é errado, você é culpado, com certeza, né? E aí você vai se sentir mal com aquilo que você é. E aí eu fui lá na origem. Aí terminei o livro, lancei em dezembro, uma edição especial, só de 500 exemplares, onde trago toda a teoria aí. Né? Então, quem quiser, isso é limitado, essa edição. Porque depois eu vou entregar para uma outra editora, até mesmo para administrar isso, né? Porque eu quero escrever outras coisas também. Sim, você se liberta, né, também, você coloca na mão de não, distribuidores e a vida anda. Isso, e a vida sempre anda. E né? você vai fazendo outras coisas, você tem CDs também. Tenho meus você CDs tem de os meditação, áudios. né, que as pessoas gostam muito, né, os meus CDs até hoje são uma obra-prima de conexão, né, com as energias dos mestres ascensos, que é a energia violeta, a energia rosa, a energia verde, a energia branca, né, e o equilíbrio, e tá aí, né, no mercado, né, para as pessoas sempre ajudar as pessoas. No primeiro momento eu resolvi fazer os CDs, porque era uma ferramenta para as pessoas poderem ter em casa, para elas poderem trabalhar o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento, antes propriamente do livro. Aí quando eu resolvi lançar o livro, eu queria fazer um livro que realmente impactasse as pessoas, que trouxesse alguma coisa nova, né? E o Tudo Certo ele traz realmente uma teoria toda fundamentada, onde eu provo que não existe realmente esse errado, né? E isso, no fundo, ajuda a pessoa a resgatar esse amor que ela sente. Por quê? Porque ela sofre com isso o tempo todo. Você é um erro na minha vida, né? Tudo que você faz dá errado. Então, assim, acaba virando um mal aí muito grande, né? Então, eu fui lá nessa origem, descobri a origem de onde nasce o conflito, que gera a discriminação e a intolerância.
né, e que, como consequência, afeta a nossa sociedade, né, que está na base da formação do próprio racismo e tal. Sabe, quando eu estive lá na Índia, porque quando eu cheguei na Inglaterra, que os indianos eles eram chamados de Indians, mas os indígenas também eram Indians. Mas assim, mas por que eles chamam os indianos de Indians? E por que os índios foram chamados de índios? Aí eu entendi que os índios foram nomeados de índios a partir da nominação do país da Índia. Porque quando eles chegaram na Índia, eles perceberam que a forma como os indianos se manifestavam era muito parecida com a forma que os indígenas se manifestavam, que era comer no chão. Culturalmente. Aí eles automaticamente sentiram os indianos como inferiores e eles automaticamente definiram os índios também como inferiores. E foi aí que nasceu já um processo grande de racismo e de discriminação. Né? E a própria Índia, como você sabe, é um país espiritual, mas que tem muita discriminação das castas, né? Então, isso, infelizmente, é um cancro, né? Como se fala em Portugal, é um câncer na nossa sociedade. Né? Essa questão de você não saber respeitar a vida sobre todas as formas, sobre todos os gêneros, e as pessoas elas são livres. Se Deus deu livre-arbítrio, né? Se Deus permite existir, quem és tu para questionar essa existência? Que está aí tentando se safar e dar certo na vida. Sim, e quanto mais a gente olha, mais intolerância, mais discriminação. A sociedade, ela precisa... Então, mas não vai mudar, porque não vai mudar enquanto você tiver esse julgamento comparativo, enquanto você tiver essa forma de construção, de definição que nós aprendemos desde criança. Isso que você fala que é domesticar? É, que eu chamo de domesticação. As pessoas foram domesticadas, elas não foram educadas. Elas foram domesticadas, você só pode ir até ali e tem que estar dentro desse certo, senão você é excluído. Muda até o nosso pensamento, né? Você tem que pensar desta tem que pensar forma. daquela forma, né? Quer dizer, e aí a religião também não contribui muito, porque ela se coloca numa posição de intermediária de Deus, né? E eu, nesses meus anos, né, como você sabe, eu tenho toda uma sensibilidade, eu tenho toda uma intuição, né, que eu desenvolvi desde de criança, eu conseguia ver a aura, eu vejo os chakras, criei o sistema de equilíbrio energético, criei o pH Vida, que é o potencial humano de vida, criei os meus próprios métodos, baseado nos meus conceitos, baseados no meu processo de trazer sempre algo novo. Então, eu sempre fui muito avante do meu tempo. Você sabe que eu já dava treinamentos e já dava instruções antes de surgir o coach. Sim. Eu já dava meditação criativa antes de existir a meditação criativa. Sim, isso eu me no lembro no final dos anos 80. Eu já dava essas eu sou sempre antes do tempo. Porque eu comecei a fazer mentoria, agora começou a surgir as mentorias. E você vai surgir um monte muito de mentoria, agora as pessoas me copiando, né, das minhas mentorias. Eu, quando resolvi ser um terapeuta energético, eu criei o sistema de equilíbrio energético, eu criei meu próprio método, onde eu ensino a posicionar, a alinhar, a canalizar a energia, a fazer todo um trabalho que aprimora a vida e a própria existência da pessoa, e como funcionam os chakras, as consciências associadas aos chakras, os planos evolutivos da alma. Eu adentrei aí e eu criei toda uma filosofia que vai estar provavelmente presente numa próxima obra. Depois eu percebi que a pessoa também tinha que se conscientizar de que enquanto força ela gerava resultado e que tinha que trabalhar o comportamento e a atitude. E aí, a partir daí, eu criei o pH Vida, que foi o potencial humano de vida, que a pessoa perceber que ela é uma força, que ela é uma potência e que ela manifesta. E a partir daí eu criei toda a minha mentoria, criei minhas palestras, criei meus treinamentos. Ou seja, quando eu resolvi ser mentor, eu criei a minha mentoria, criei o meu método. Quando eu resolvi ser um espiritualista, eu criei o sistema de equilíbrio energético. E quando eu resolvi ser filósofo, eu criei a minha filosofia, criei a minha teoria do tudo certo. E o meu professor até disse assim, você foi o meu único aluno que deu uma entrevista para a CP Filosofia, que foi uma revista de filosofia. Antes de concluir o curso, você já foi considerado como filósofo, falando sobre iluminismo, né? E você é o único aluno meu
que está defendendo, criou uma teoria filosófica, né? Uma vertente Sim. filosófica, né? Então eu sempre gosto muito de criar, porque o único momento que eu me sinto realmente com Deus é quando eu crio. Porque quando eu crio, eu percebo que eu transcendi a criatura e eu passei a ser um criador, né? Como ele. E isso me dá uma simplicidade, uma amorosidade e uma paz, com uma tranquilidade que é imensurável. Não tem como você definir por palavras. Então, para mim, isso é a espiritualidade viva. É quando nós criamos. E quando aquilo que a gente cria favorece a vida e a existência. E quando tudo aquilo que nós manifestamos de alguma coisa respeita os processos de cada um. Então, tem que respeitar que aquela pessoa não é burra. Aquela pessoa não é inútil. Ela só não serve e não presta para aquilo que eu quero. Mas isso não significa que ela é inútil. Porque sou eu que Porque quero. ela presta, ela serve, né? Eu lembro uma vez uma cliente minha que disse assim, eu separei do meu namorado porque ele não presta para mim. Eu disse assim, como não presta para você? Então você também não presta para ele, porque juntou dois que não prestam, né? Porque, Porque por que você ficou com ele então, se ele não prestava, né? Não é verdade? Aí ele não presta por quê? Porque ele não é aquilo que você quer, mas ele não tem que ser aquilo que você quer, ele tem que ser aquilo que ele é. E se você não consegue ter uma relação a partir daquilo que a pessoa é, com aquilo que ela é verdadeiramente, e não com aquilo que você espera que ela seja, baseado na sua referência, do que você acha que é o certo, né? Você vai viver com certeza o conflito. E você vai com certeza limitar e condicionar a sua capacidade de amar, e isso vai interferir sim na sua evolução espiritual, porque se você não transcender isso, você não evolui espiritualmente, não tem como. Isso é fato. no livro eu encontro o sentido da vida se eu for capítulo por capítulo, passo a passo. Se eu sou uma pessoa que eu ainda não me achei, que tenho alguma intolerância, discriminação, aqui eu vou me achar? Vai. Você vai entender tudo. Você vai entender onde é que nasce a rejeição, onde nasce a intolerância, o racismo. Você vai entender. No momento que você entender, você vai perceber que existe uma limitação nos processos das pessoas. Limitação de conhecimento. E aí você aprende a respeitar isso, que está certo para ela. Uhum. Você não tem que sair de mão dada com uma pessoa para que a pessoa aceite o teu gênero, ou você não tem que fazer nada disso. Não, você não precisa de absolutamente nada disso. Né? Entende? Você tem que entender que as pessoas elas têm a limitação delas. E que você não tem que defender nada disso. Seja você, ame e aceite você, e lembre-se de uma grande coisa. As pessoas que não sabem amar, elas não vão te aceitar. Elas vão querer que você seja diferente. No momento que elas tiverem importância para você, você perdeu completamente a significância da energia do amor que está dentro de você. Repete essa frase. A pessoa é do outro lado, ela está querendo reouvir. No momento que você dá significância para as pessoas que não sabem significar toda a existência, percebendo que tudo que existe tem o seu valor, tem o seu processo e que deve ser respeitado, né? Se você não perceber isso, você vai sempre se afastar da energia do amor, porque a energia do amor ela não flui onde existe rejeição, porque o amor ele flui na aceitação. É isso, e a gente nota tanto isso nos ambientes familiares. E isso está implantado nas religiões, em muita gente que se diz guru, aí, espiritualista, está lá também, porque aí depois, como eles têm um certo dom, uma certa coisa, também se acham superior. Eu falo aqui, não existe superior ou inferior. Toda pessoa que se sente superior é porque ela tem complexo de autoafirmação. Eu não sou superior a ninguém, eu tenho muito conhecimento, você sabe disso. Né? Eu dediquei a minha vida a ajudar o próximo, né? A Serving Humanity, né? Com Alice Bailey, já lá no final dos anos 80. Né? Então, conheci a Helena Blavatsky, né? Já há muito tempo. Tal, né? 10 anos de Portugal, meu consultório era dentro do Centro de Astrologia Portuguesa. Meus amigos tinham 70, 80 anos e eu tinha 20 anos. Né? Então é assim... eu sempre tive envolto nesses questionadores da sociedade, né, dessas pessoas diferenciadas. Né? Eu sempre gostei dessa diferença. E eu percebi que na diferença está a minha unicidade, na diferença está aquilo que eu sou.
Não é na igualdade. Na igualdade está apenas referências de coisas que eu preciso ter referências até mesmo para poder compartilhar aquilo que eu sou. Então eu vou ter uma pessoa que gosta de futebol, eu vou compartilhar um futebol. Que gosta de sexo, eu vou compartilhar o sexo. Que gosta de feijão, eu vou compartilhar o feijão. Mas vai sempre chegar a um momento que você vai perceber que você não encontra ninguém exatamente igual a você. É nesse momento que você encontra você. E é justamente aí que a pessoa se condena porque ela acha que ela tem que ser igual aos outros. E nesse momento ela perde a consciência individual e ela fica validando só a consciência coletiva. Nesse momento ela deixa de existir. Então eu percebi que na minha diferença existia uma grande qualidade, eu peguei nisso e utilizei disso e fiz disso um grande mérito na minha vida. E é isso que eu ensino no fundo as pessoas, a encontrar, a perceber que elas são muito importantes. Porque se o universo fez todo mundo diferente, não foi para você comparar. Uhum. Porque no momento que você comparar, você vai usar as suas referências de conhecimento, as suas referências de processo, e naquele momento você vai definir, presta, não presta, aprovo ou reprovo, certo ou errado, amo ou não amo. No momento que você fizer isso, você tem uma dualidade em conflito, e essa dualidade em conflito, enquanto estiver por você vai estar abraçando Jesus e o diabo ao mesmo tempo. Aí não existe espiritualidade que consiga coabitar dentro de um espaço onde existe a luz e as trevas. Né? Então, ou seja, não pode ter essas duas manifestações dentro do seu espaço e do seu tempo. Porque elas não podem coabitar o mesmo espaço e o mesmo tempo. E as pessoas elas ficam o tempo todo fazendo isso, elas abraçam Deus e o mal ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que elas fazem uma coisa do bem, elas fazem uma coisa do mal. Então, é justamente aí que está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é escolher entre o bem e o mal. Eu falo aqui. Tá aqui, dessa página, inclusive. É. O universo não nos dá a fórmula, tampouco a receita. Ele nos dá elementos para que possamos experimentar e fazer a nossa escolha. Esse é o livre-arbítrio. E quando eu faço isso, eu estou comigo. Aí eu sinto Deus em mim. Exatamente, que ele te deu a liberdade para você escolher. Ele não disse assim, eu quero que você me escolha a mim. Ele não disse isso. Ele não disse que quer que você faça nenhum tipo de escolha. Ele te deu a liberdade para você escolher. E automaticamente, no momento que você escolhe o bem, você revogou o mal. Então não é escolher entre o bem e o mal. Quando você escolhe o bem, você revogou o mal. Quando você resolve ser puro, você revogou a impureza. Quando você resolve ser imaculado, é porque você não tem máculas nenhuma. Então quando você aceita uma coisa, você automaticamente revoga a outra. Você não precisa escolher entre as duas. E não pode olhar para o que a sociedade está pensando a respeito. A sociedade não sabe amar, porque ela está condicionada e limitada àquilo que ela permite aceitar. E essa condição é justamente que impossibilita ela de atingir o amor incondicional. Uhum. Não existe condições para eu amar. Quando não existe condições para eu amar, eu amei. Porque enquanto tiver algum tipo de condição, essa está limitada àquilo que eu permito. E aquilo que eu não permito, eu não vou tolerar. E é daí que nasceu a intolerância. Por quê? Porque eu não permito que aquele índio, comendo daquela forma, eu acho ele inferior, porque eu me acho superior. Não existe superior ou inferior no universo. Isso é uma perspectiva do ego, de um ego que, infelizmente, criou essa discriminação e criou essa rejeição e essa falta de amor. Entende? E é isso que está no berço da nossa civilização, está no berço da construção da nossa sociedade. E isso não vai mudar. Quando eu criei esse livro, foi na esperança de que as pessoas que leem isso, se elas conseguirem praticar isso, elas realmente vão conseguir se desconectar com essa manifestação que foram imposta a elas no processo de domesticação desde a infância. E se enxergar com mais amor. Exato. E enxergar mais a sua verdade. E perceber que quem não ama você, quem quer que você seja diferente, quem te critica, quem fica o tempo todo dizendo que você tem que ser diferente, significa que não sabe amar. Portanto, é desinteressante, não pode ter interesse para você. Eu acredito que todo o teu processo, tanto para escrever o livro, como com os seus pacientes, clientes, vem da sua experiência com pessoas também. Tem a sua experiência Sim. com você e a experiência com pessoas. Claro. Quando eu falo do tudo certo, eu também eu posso encontrar isso em algum treinamento seu também?
Eu tenho, sim, tem no Porque eu meu, posso tem o utilizar meu o- treinamento que é o Alta Conexão, que é um treinamento novo que eu vou lançar agora lá na Europa, que eu estou indo para lá agora dia 12 de agosto. Tá chique esse menino. Né? E também tá presente no poder da resiliência, porque hoje em dia se fala sobre resiliência. Como é que você vai trabalhar a resiliência se você não resolver a primeira infância? Onde você tem conflitos de traumas que você não se libertou. Por isso que eu me dediquei aos mecanismos de autossabotagem, porque o mal existe ali. O mal, ele entra justamente pelos mecanismos de autossabotagem, pelos traumas, pelos conflitos, pelas situações mal resolvidas. E é dali que ele suga a energia da pessoa. E essa força, ela existe. É uma força que está ali, como qualquer outra força. Da mesma forma que... E é uma força que ela quer viver. Né? Ela quer se manifestar. Né? Quando eu falo assim que, no fundo, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, né? Que estamos aí com o vírus no ar. Ah, esse vírus é do mal. Né? Mas esse vírus também quer viver, porque tudo que existe quer viver. Né? E esse vírus, ele quer viver. Então, como nós também queremos viver. Nós temos é que entender por que a humanidade está precisando viver com esse tipo de processo. Né? O que a pandemia veio mostrar? Que as pessoas são solitárias. Tanto é que agora criaram no Japão o Ministério da Solidão. E eu já estou falando que o mal... Exatamente. E eu já falava aqui no meu programa de rádio, 10 anos atrás, que o grande problema do nosso momento presente não era a ansiedade, era a solidão, porque era a solidão que gerava a ansiedade. Né? Aí, quando eu vi agora que criaram o Ministério da Solidão, por quê? Porque as pessoas estão muito sozinhas. Né? Elas fugiam dessa solidão, bebendo, se drogando, indo para as festas, para o shopping, fazendo compras, não sei o quê, para tentar, né, fazer de conta que aquilo não existe. Mas é justamente a solidão que desconecta a pessoa com a espiritualidade. A solidão é o que eu sinto, é diferente da solitude, né? Não, solitude é quando você está muito bem contigo mesmo, né? E você não utiliza do outro, né? Para nada. O outro é uma expansão daquilo que você é. Por que não transformar essa solidão em solitude? Agora, a solidão é quando você sente que você não está unido e não está integrado. Porque o sétimo chakra é o chakra da união e da integração. É onde está a nossa verdadeira família, criada a partir da empatia, daquilo que eu estou na mesma frequência e na mesma sintonia, que compartilha do mesmo eu sou daquilo que eu sou. Né? É aí que está a nossa egrégora, é daí que nós nos conectamos e é daí que está a nossa família cósmica e é daí que nós nos conectamos com o universo, que é o sétimo chakra que permite essa conexão. Né? Agora, no momento que eu tenho solidão, a solidão ela ataca justamente esse sétimo chakra, ela bloqueia a conexão com o universo. Porque a pessoa vai se sentir só. Se ela se sentir só, ela se sente abandonada. E se ela se sente abandonada, ela mesma se excluiu da relação com o universo. O ser humano ele consegue uma coisa que é absurda e impossível. Ele consegue sentir que ele está fora do universo. Não existe eu estou fora do universo. Porque tudo que existe está no próprio universo. Agora o ser humano ele consegue essa Proeza. proeza. Sei lá se é proeza isso. Quem quiser adquirir o livro, tudo certo, a gente falou bem rapidamente aqui no programa, qual que é o caminho? Manda um WhatsApp para mim. Eu mando com uma dedicatória e autografada para a pessoa, com todo carinho, com todo amor, porque para mim todas as pessoas são importantes. Não existe pessoa mais ou menos importante. Porque tudo, eu sempre olho para cada pessoa, eu sempre vejo lá está Deus dentro daquela pessoa, essa pessoa tem a sua importância. Né? Então, eu sempre, embora eu possa ser essa pessoa, né, que tem toda essa minha bagagem e tal, mas eu procuro sempre manter sempre firme isso, que todos nós... É aí que eu percebo que somos todos, no fundo, irmãos, né? Porque compartilhamos de uma mesma verdade. Né? E qual é a nossa verdade? É o amor. Não existe outra verdade. Até a capa do livro, o ouvinte, quem tá vendo pelo livro, são pessoas. É um tudo certo, né? Um ok com a mão, Tudo certo. mas são várias pessoinhas que vão se encontrando. E vão se juntando num mesmo movimento, numa mesma proposta. E é isso que a gente quer, que a humanidade se torne. Eu acho que eu tive essa audácia de criar algo que as pessoas pudessem fazer isso. Não na esperança de salvar a humanidade, mas cada pessoa que ler, eu acho que ela pode encontrar aí a sua salvação. Ela pode encontrar aí as suas respostas e ela pode encontrar aí, principalmente, a sua própria iluminação. E eu vibro diferente, eu atraio pessoas que vibram na mesma sintonia. Exato. E a gente pode aumentar essa egrégora da melhor forma possível. Qual o WhatsApp?
é 011 98319 9848, 011 98319 9848. É só digitar o meu nome, Carlos Florencio, você vai encontrar várias coisas minhas aí na internet. Siga eu lá pelo Instagram, eu posto muitos vídeos de bom dia, mensagens e tal, que é Carlos Florencio Oficial. Carlos Florencio Oficial. E tem o site com toda a tua programação. Isso, carlosflorencio.com. Tá? E é isso, e estamos aqui. Tá? O meu trabalho é um trabalho de mentoria focado em gerar resultado, tornando a pessoa consciente de todos os acordos que ela fez ao longo do seu processo, que está bloqueando, impossibilitando ela de atingir o seu sucesso. E quando eu falo de sucesso, ela estar em paz com ela mesma, tranquila, sentindo que ela é uma força de realização na vida. Né? Onde ela realiza, não por uma autoafirmação, mas ela realiza porque tudo que existe serve e presta para alguma coisa. Então, não importa se você faz pão ou se você é um CEO. O que importa é que você presta e serve sempre e sempre ao próximo. Porque é aí que a gente encontra a nossa matriz da força divina. Sabe? Todos têm a sua importância, cada um fazendo o seu. Exatamente. Não existe menos ou mais importante, porque esse menos ou mais é aquilo que eu valido. É isso. Terminando o nosso programa, Carlos. Ó, eu até posso pedir uma mensagem final, mas acho que ele já deu, né? Dá um tchau aí pro nosso ouvinte. Obrigado, pessoal. Me acompanhe aí nas redes sociais e valide tudo, aceite tudo, ame. E para isso você não precisa de esforço nenhum. Só basta aceitar, fique em paz. A vida agradece essa vida que está aí, essa luz que está aí dentro de você. Porque tá tudo certo. Porque está tudo certo. Não é? Você não já tem deu nada... certo, já deu certo. Já deu certo, não tem nada errado. Já existe, né? Já deu certo. Exatamente. Ai, que papo bom, viu, Carlos Florencio, que tá aqui com a gente Toda quinta-feira, 12h30. Programa? Alta Conexão. Que é o nome de um treinamento que ele vai lançar um treinamento meu, daqui sim. a pouquinho. E é o que eu ensino as pessoas a fazerem essa alta conexão a partir delas mesmas. Sempre elas se conectando direto à fonte, sem intermediário. Você liberta, né? Acaba libertando essa pessoa, não fica presa a nada nem a ninguém. Nada, não quero ninguém preso a mim. Anotou? O WhatsApp é 983199848. 983199848. Carlos Florencio Oficial Tudo pelo certo. Instagram, tudo certo? carlosflorencio.com, por lá também. Aí você pede teu livro, verifica a agenda, aproveita agora, né? Daqui a pouco ele vai para Portugal, mas ele volta. Ele Não. vai e volta, tem para todo Na mundo. vida a gente vai e volta sempre. Né? E esse programa vai estar disponível para que você ouça novamente no podcast, no site vibemundialfm.com.br, e vamos postar também no YouTube. O Carlos Florencio vai postar também no YouTube dele, para que a gente possa divulgar tanto esse bate-papo gostoso que rolou aqui. Obrigada, Carlos Florencio. Obrigado você pela Sucesso oportunidade. para você, viu? Obrigado. Você vai voltar. Bom. Com certeza. Um grande beijo a todos, Mundial, e você volta sábado que vem às 7 da manhã. Sexta-feira, 14 horas também tem programa. E eu volto daqui a pouquinho às 10 da manhã com o Jornal da Boa Notícia. Até lá, um grande beijo. Vibe Mundial 95,7. FM.